Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual é a posição de cada um dos pontos a seguir em relação à circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 3x mais 4y menos 9 igual a zero. Então aí eu preciso definir qual é a posição desses pontos. Lembrando que os pontos eles podem ter três posições relativas em relação à circunferência. Um ponto ele pode ser aqui o centro e aqui o raio da circunferência. O ponto pode ser interno à circunferência, por exemplo, ponto A. Ele pode ser um ponto externo à circunferência, por exemplo, um ponto B. E ele pode ser um ponto pertencente à circunferência, por exemplo, aqui um ponto D. Então aqui o ponto é interno quando a distância é menor que o raio. O ponto é externo quando a distância é maior do que o raio. E o ponto é pertencente à circunferência quando a distância do centro até ele é o próprio raio, a própria medida do raio. Então, basicamente é isso. Então, são esses fundamentos que eu vou utilizar aí na averiguação, né, da posição relativa desses três pontos aí. Então, logicamente, que eu vou partir o quê? Vou partir do centro e do raio da circunferência. Então, vou fazer isso aqui, ó, uma espécie de rascunho aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 3x mais 4y menos 9 igual a zero. E aí, eu vou determinar o seu centro e o seu raio. O centro, de uma maneira prática, como se consegue? Bom, aí tu pega o coeficiente do x aqui, ó, na forma geral, e troca o sinal, divide por 2. Fazendo isso, vai dar aqui 3 meios, né? Troca o sinal, divide por 2, 3 meios. Ou 1,5. Eu vou preferir usar 3 meios. Deixa eu melhorar esse 3 aqui. 3 meios, tá? E o mesmo raciocínio eu faço para descobrir o y do centro. Então eu pego o coeficiente do y, troco o sinal, divido por 2, e isso vai resultar o quê? Vai resultar menos 2. Então tá aí o centro dessa circunferência, né? E lembra que normalmente se chama isso aqui de coordenada A, isso aqui de coordenada B. E agora que eu tenho o centro, eu vou calcular a medida do raio. Raio igual, tem uma expressão que define A ao quadrado mais B ao quadrado menos termo independente, isso dentro da raiz. Raio é igual, raiz de A ao quadrado 3 meios ao quadrado, B quadrado menos 2 ao quadrado, e menos termo independente. Como o termo independente aqui, o 9, ó, é negativo, então eu teria aqui menos 9. Então eu já ponho direto, mais 9. E aí o raio é igual a raiz quadrada de 3 meios ao quadrado dá 9 quartos. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. E aqui mais 9. E aí o raio é igual. Fazendo aí, vou reduzir aqui ao mesmo denominador comum, né? Fazer um 4 aqui, MMC, 4 por 4, 1 vezes 9, 9, mais 4 por 1 invisível, 4 vezes 4, 16. E 4 divide por 1, 4, 4 vezes 9, 36. Isso vai me dar raiz quadrada, aqui mantém o 4, e em cima 9 mais 16 mais 36 dá 40, 49. E aí eu consigo uma raiz aí exata, né? Raiz de 49 é 7, raiz de 4 é 2, e aí o raio está dando 7 meios. Ou 3,5, né? Para efeito de desenho, é interessante usar o 3,5. Assim como aqui, ó, é interessante usar o 1,5, né? Se tu vai representar isso geometricamente, é mais interessante usar a forma decimal, com vírgula. Mas se tu vai fazer cálculo, eu acho mais fácil trabalhar com as frações. Bom, enfim. E aí eu vou, então, verificar agora esse ponto A. Eu sei que o raio é 7 meios, ou seja, 3,5. Então, eu vou calcular a distância desse ponto A até o centro.
Então vou colocar aqui, vou repetir o ponto A, mais para a direita um pouquinho aqui, ó. Ficar mais confortável aqui o procedimento. 1 e menos 4, e o centro que eu defini, olha só, tá aqui, ó. Esse centro eu vou usar sempre, deixa eu até botar de uma outra cor aqui. Ó, esse centro aqui, eu vou usá-lo aqui, ó, de forma rotineira nesse exercício, tá? Então, olha só, eu tenho, vou colocar aqui o centro, 3 meios e menos 2. Na prática, como que eu calculo essa distância? Bom, existe uma expressão que define a distância de dois pontos, vou colocar aqui, ó, distância, por exemplo, entre ponto A e B é dado pela raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, e a gente vai substituindo aqui as coordenadas. E aí resolve. Então esse procedimento que eu vou fazer ali em cima é a mesma coisa que a aplicação dessa expressão, só que de forma mais rápida, tá? Então não é um novo formato, nem é uma nova forma de resolver. É a mesma coisa, só que atalhando de certa maneira aí essa resolução. Então a distância, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Então a distância do A até o centro. Então como que é? Faço primeiro a distância entre os x aqui, eu do 1 até 3,5. Aí lembra que 3 meios. Lembra que 3 meios eu falei para ti que era 1,5, né? Então 1 para 1,5, a distância é 0,5, ou seja, 1 meio. Então aqui eu tenho 1 meio de distância entre os x. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu tenho 1 meio de distância entre os x, aí tu eleva ao quadrado isso, 1 meio ao quadrado. Faz o mesmo raciocínio com os y, ó. Distância de menos 4 para menos 2. Quanto é a distância? A distância é 2 unidades, né? É 2. Do menos 4 até do menos 4 até o menos 2, eu tenho duas casinhas, eu tenho dois espaços de distância, então é 2. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado, aí isso tu vai tirar a raiz. Tá? Então faz a distância entre os x, eleva ao quadrado, distância entre os y, eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Fazendo isso, aqui vai me dar 1/4, aqui vai me dar 4. Fazendo aquela historinha do denominador igual, 4 por 4, 1 vezes 1, 1, 4 por 1, 4 vezes 4, 16. Isso aí está dando 17 quartos. Então, DAC está dando raiz quadrada do 17 quartos. Ok. E aí? Bom, aí pensa. O raio deu quanto? O raio deu 3,5. Deixa eu pôr aqui, ó. O raio é igual a 3,5. E o que eu encontrei aqui é a raiz quadrada do 17 quartos. Isso eu ainda posso dizer que é DAC. Olha só, eu posso dizer que é raiz do 17 divididos por 2. Por quê? Porque é como se fosse aqui raiz de 17 e raiz de 2. Raiz de 2 não, raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então raiz de 17 sobre o 2. Bom, aí isso para ter só uma ideia, ó, raiz do 17 é 4, alguma coisa. Né? Então isso aqui, ó, é 4, algo. Se eu vou dividir por 2, isso vai dar o quê? Vai dar 2, algo. 2, alguma coisa. Como o raio é 13,5, logo essa distância é menor. E esse ponto aqui, ele é interno. Tá? Então, nota que eu não precisei resolver a raiz do 17 exatamente, só por conjectura. Eu sei que a raiz do 17 é 4 e pouco, porque a raiz de 16 é 4, né? Então é 4 e mais um pouquinho. Divide por 2, isso vai dar 2 e mais um pouquinho. E aí o raio é 13,5, então o raio é maior, logo o ponto está por dentro. O ponto tem a distância menor que o raio, então o ponto é interno, certo? Se eu quisesse os valores exatos, aí eu vou usar aqui a máquina, ó. Então eu tenho 17, tira a raiz e vou dividir por 2. Isso está dando 2,06. Então isso aqui dá 2,06, aquilo que eu te falei, né? 2 e mais um pouquinho. A distância do A até o C, então realmente menor que o raio, e o ponto
A é interno. Ele é interno àquela circunferência lá. Mesmo estabelecimento aqui para o ponto que eu vou chamar aqui de ponto B. Então agora vamos tentar fazer mais rápido. Ó. O ponto B é 4 e 5 e o centro 3 meios e menos 2. Usando aquela regra, ó, distância, aqui é o ponto B e aqui é o centro. Aqui era o ponto A e o centro. Então, DBC, distância entre os x. Lembra que 3 meios é 1,5. A gente combinou. Então, 4 para 1,5 é 2,5. A distância. Do 4 até 1,5 é 2,5. E 2,5 na forma fracionária é o mesmo que 5 meios. 5 sobre 2 é 2,5. Então, isso ao quadrado. E a distância do 5 até o menos 2? Olha, se eu estou lá no 5 em cima positivo e quero descer até o menos 2, eu vou ter que caminhar quantas vezes? Vou caminhar 7 vezes, eu vou dar 7 passos do 5 até o menos 2. Logo, a distância do 5 ao menos 2 é 7. Portanto, 7 ao quadrado. E aí tira a raiz. Então, isso é uma forma, né, de acelerar um pouquinho aqui a distância, tá? Para não precisar substituir todas as coordenadas. Aqui eu tenho raiz. 5 meios ao quadrado vai dar 25 quartos. Mais 49. E aí DBC é igual, vou deixar numa raiz única. Com denominador, deixa eu aumentar essa raiz aqui. Uma raiz única com denominador 4. 4 por 4, 1 vezes 25, 25. Mais 4 por 1, 4. 4 vezes 49. 4 vezes 49, se fosse 50 daria 200. Como são 4 menos 196. E aí eu tenho que essa distância DBC é igual a raiz quadrada 25 mais 196 vai dar aí 121, né? Vai dar 121. quartos. E essa raiz aí, ela é de certa maneira exata, né? DBC, raiz 121 é 11, isso está dando 11 meios. Ou seja, a distância aí é de 5,5. Que também é 5,5, que é superior ao 3, ao raio 13,5. Olha só, o raio é 13,5. Como eu encontrei 5,5, então significa que esse ponto B está passando 2 unidades do raio. Está se afastando 2 unidades da circunferência. Então, esse ponto B, ele é externo. Ok? Vou confirmar aqui, 25, 4 para 13,5, 1,5 é 2,5, fechou, 5 meios, 25 quartos, 49, 4, 25, 4... 16, 36, 96, 121. Tira 4, né? Uhum. Ah, aliás, aqui, ó. Aqui tem um problema. Estava desconfiado disso. Para não gravar o vídeo de novo, não vai interferir muito, tá? Só nesse 25 mais 196 não dá 121, né? Que burro. Vai dar o quê? Vai dar 221. E aí essa raiz não será exata, né? É uma pena, né? Então, aqui é 221 e não 121. E aí, olha só. Então, isso é o mesmo que... Para não gravar o vídeo de novo, tá? Isso vai ficar feio nessa correção aqui, mas enfim. Para não gravar o vídeo de novo, isso vai ficar o mesmo que raiz de 221 divididos por 2. Já que a raiz de 4 aqui é exata, é 2. E aí, então, DBC... é igual. Aí 221, rapidamente, ó, se fosse 225 seria 15. Então isso aqui é 14, pouco. 14 e pouco por 2, essa distância vai dar 7 e alguma coisa. Tá? E aí essa distância 7 e alguma coisa é maior que o raio 13,5. Então continua o B externo. Então a resposta final não é interferida. Mas para dar uma exatidão melhor, eu vou usar a máquina aqui, ó.
Então, vou pegar, vou zerar aqui, 221, vou tirar a raiz e vou dividir por 2. 7,43. Então aqui está dando 7,43, que é uma distância, dá para dizer então que DBC é maior do que o raio, portanto o ponto B é externo. B é externo. Ok? E aí nós vamos para o ponto C. Ponto C, ele tem coordenadas 1 e 1. E o centro, não vou chamar aqui de C, né? Vai ficar C e C centro. Então, vou usar aqui ponto D. Então o ponto D, ele tem coordenadas 1 e 1. E o centro tem coordenadas 3 meios e menos 2. Vou fazer aquela espécie de regrinha aqui, né? DC igual. Distância entre 1 e 3 meios. Bom, já fizemos isso, né? Fizemos aqui, ó. Distância entre 1 e 3 meios. A gente viu que era 1 meio, né? Porque 3 meios é o mesmo que 1,5. Distância de 1 para 1,5 é 0,5. 0,5 é o mesmo que 1 meio. Então aqui está dando 1 meio, a distância entre os x eleva ao quadrado. Distância entre os y. Entre 1 e menos 2, qual é a distância? Distância é 3, né? Se eu estou no 1 positivo e vou descer até o 2 negativo, são 3 unidades de distância. Então aqui 3 ao quadrado. E aí tira a raiz. DDC igual 1 meio ao quadrado é 1 quarto, mais 3 ao quadrado, 9. DDC igual, aquela historinha, né, de colocar aqui no mesmo denominador, 4 por 4, 1, vezes 1, 1, mais 4 por 1, 4, vezes 9, 36. E aí isso está dando DDC igual raiz quadrada de 37 quartos. Bom, posso fazer uma conjectura aqui. Isso, bom, vou dar uma melhoradinha aqui, ó. Isso é o mesmo que raiz de 37 sobre 2. Já que raiz de 4 é exata é 2, eu tiro. E aí, se fosse raiz de 36, isso aqui seria 6. Então, na realidade, raiz de 37 é 6, alguma coisa. Dividido por 2 vai dar 3, alguma coisa. E aí, aqui fica mais complicado, né, de perceber se é esse maior ou menor. Eu estou acreditando que seja menor, né? Mas enfim, né? Por quê? Porque raiz 37, ó, é 6, bem pouquinho, né? 6, bem pouquinho. E aí vou dividir por 2. E lá o raio é 13,5. Então o raio é maior, né? Porque isso aqui, olha só, de novo, raiz 37 vai dar 6, um número pequeno aqui. Vou chutar, tá? Vamos supor 6,1. Então esse, quando eu divido por 2, vai dar 3,0 alguma coisa. Ou que seja 3,1 alguma coisa. Ou no máximo 3,2. Apostando lá em 6,4. Então 3,2, ainda assim, exagerando, ele é menor que 13,5. Então esse ponto vai ficar por dentro, vai ficar internamente. Eu estou fazendo esse raciocínio para que tu perceba que de repente não precisaria usar a máquina calculadora para fazer a estimativa aqui, certo? Então já sei que o ponto é interno fazendo esse tipo de conjectura, mas eu vou colocar de forma exata aqui, né? Não de forma exata, mas de forma um pouco melhor, mais aproximada. E aí DDC é igual, então eu vou lá buscar, ó. Vou para a máquina, vou zerar, aí 37, extraio a raiz e divido por 2. 3, ó, realmente, um valor bem pequeno, 3,04. Então aqui 3,04. E 3,04 é menor que o raio, como se eu escrevesse isso, ó. DDC é menor que o raio, portanto, o ponto é interno. E aí, então, ponto D é interno à circunferência. Ok? Então era isso, né? Mais um vídeo que de certa maneira se prolonga um pouco, mas aí eu quero reforçar mais uma vez que o objetivo do canal, né,
é que tu tem um aproveitamento melhor, né? Não adianta tu olhar o exercício, verificar como se faz ali e acabar não aproveitando depois para tua resolução. Então aqui a resolução é mais detalhada, mais calma, claro que é mais demorada, tu vai gastar mais tempo no canal do que em outros canais, mas cada um com o seu objetivo. O meu objetivo aqui é que tu tenha realmente uma melhora, né, um progresso aí nos teus estudos, ok? Um forte abraço e até a próxima.